Olá, quinto ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Roberta, estou hoje com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Acompanhando comigo. Para hoje, nós vamos estudar, olha lá na nossa rotina, a origem da geometria e a retomada de alguns conceitos. Nós faremos a leitura individual das páginas 227 até a 232. Depois eu vou fazer explicações para vocês dos conteúdos de hoje. Temos várias atividades, mas são bem tranquilas, e a tarefa. Lembrando que vocês podem assistir novamente essa videoaula no momento que você achar mais oportuno, realizar pausas para que você faça no seu tempo, continuar assistindo a videoaula, fotografar as atividades e enviar para a sua professora ou professor. Vamos lá? A origem da geometria e a retomada de alguns conceitos. Origem, porque é onde tudo começa. Retomada, porque são conceitos que nós já vimos desde o primeiro ano, segundo, terceiro, até chegar no quinto. Então, nós vamos relembrar, ok? Então, vamos lá. A cada caderno, ou seja, apostila, você aprende novos conceitos de geometria, não é mesmo? Já aprendeu a identificar, ou seja, descobrir quais são, classificar, descrever os objetos geométricos, ou seja, contar como eles são, dar as características, e a identificar simetrias, aquilo que é igual dos dois lados e como se tivesse refletido no espelho. Também já sabe o que são poliedros e polígonos. Lembra que são poliedros? São aqueles sólidos geométricos, olha, a professora trouxe aqui, para mostrar para vocês, para relembrar, os poliedros, certo? Depois nós vamos trabalhar com a nomenclatura e outras características. E também os polígonos. Polígonos, basicamente, quando eu olho para um poliedro, eu enxergo aqui uma figura geométrica, né? No caso dessa pirâmide, quando eu olho e vejo só essa face, eu enxergo um triângulo. Então, essa parte é um polígono, certo? E a palavra geometria? Sabe o que significa? Geometria é uma palavra de origem grega, composta de dois radicais. Lembra da aula da professora Adriana? Geo, radical grego, que significa terra, e metria, radical grego, que significa medição, né? Mas o que tem a ver medição de terra com o estudo das formas? O que tem a ver, professora? Para entender isso, é necessário conhecer a origem da geometria. Então, vamos lá. O nascimento da geometria. A geometria, assim como a matemática e as outras ciências, é uma criação humana, ou seja, ela foi inventada para poder ter algumas explicações sobre as coisas da natureza e também para facilitar a nossa vida. Ai, professora, mas ela dificulta. Não, é só nós prestarmos bastante atenção que ela serve para facilitar. E sua história está ligada à história da própria humanidade. Ainda na Idade da Pedra quer dizer muito tempo atrás. O homem deixou de ser nômade, né? O homem, ele não tinha uma moradia fixa, ele se mudava. Aqui não tem mais plantação, nesse riozinho não tem mais peixe, então ele se mudava. Para se fixar num lugar, ou seja, para ter um endereço fixo, vou morar aqui, vou continuar morando, ele precisava construir sua moradia e abrigos para seus rebanhos, né? Ele ia cuidar das ovelhinhas e ele precisava de uma estrutura para fazer esse trabalho. Então, ele fazia instrumentos para caçar, pescar e também utensílios de uso doméstico, né? Um copo, uma bacia. À medida que tentava aperfeiçoar, ou seja, melhorar suas construções, ele foi criando noções de formas, ângulos, paralelas, perpendiculares, olha cada nome bonito, espirais e etc. Ou seja, outras coisas que ainda não tinham esses nomes, é claro. Em contato direto com a natureza, foi percebendo que muitas das formas dadas aos objetos estavam nelas presentes. Por exemplo, o contorno do Sol, hoje para nós parece muito simples, mas imagina isso há
milhares de anos atrás, né? Contorno do Sol, da Lua, do arco-íris, de algumas corolas de flores e dos anéis dos troncos de árvores. Olha aqui, nós temos até uma imagem, né? E dá a sensação de representação de vários círculos. Olha que interessante. Só não é interessante cortar, né? Porque para observar aqui, essa árvore foi cortada, ali no tronco. E também, uma pedra atirada descreve uma curva. Então, quando você atira, que não deve atirar pedras, mas a pedra ela não vai retinha, ela faz uma curva que você vai aprender lá no 7º ano, e é muito legal. Uma corda enrolada, olha só, tem geometria numa corda enrolada. E os alvéolos num favo de mel têm a forma de hexágono. Olha aqui, a abelha entende, gente, de geometria. Olha que fera. Mas qual o motivo dos alvéolos, dos favos de mel, terem o formato de um hexágono? Olha lá, por que será? Analisem comigo. Essas figuras geométricas, né, esses polígonos, eles estão dentro, né, inscritos no círculo, ó, na circunferência. Então, aqui nós temos o triângulo. Vocês estão vendo que sobra muito espaço aqui, olha? Depois nós temos um quadrilátero, né? Olha, sobra espaço também. Um pentágono, como que eu sei esses nomes? Porque é de acordo com a quantidade de lados. Tá vendo? Quando eu chego aqui no hexágono, sobra menos espaço e as abelhas, elas conseguiram perceber, né? É coisa de Deus também, que se elas modelassem os alvéolos no formato de hexágono, ficaria mais fácil para dar seguimento a outro alvéolo aqui no encaixe, e quando a cera se fundisse, ela dava uma derretidinha, ela ia ficar num formato arredondado, e para se unir a outro hexágono ficaria mais simples. Então, se fosse triangular, sobraria muito espaço aqui, ó. Então, ela precisou entender de geometria para desenvolver toda a construção da casa dela. Legal, né? E aqui nós temos a continuação de um texto que fala basicamente da origem da geometria, mostra no mapa, né, o Egito, Cairo, que são lugares interessantes e importantes para a geometria, tá bom? E na sua casa você vai fazer a leitura bem minuciosa e atenta. Agora aqui, continua a leitura com a professora. A geometria e os radicais gregos. Você observou que os gregos tiveram influência no desenvolvimento do conhecimento geométrico. Essa palavra influência, né, está bem na moda agora por causa dos influencers. Então, nós sabemos o que significa, né? Eles colaboram muito para aquilo acontecer. A própria palavra geometria, assim como várias outras que dão nome a diversas figuras geométricas, é de origem grega, ou seja, é formada por radicais gregos. Veja alguns desses radicais. Olha lá. Tetra, 4. Hesa, 6. Hepta, 7. Octo, 8. Ênea, 9. Deca, 10. Edro, face. Poli, muitos. Gono ou gônio, ângulos ou canto. Então, aqui são, assim, algumas das palavras, né, de radicais de origem grega. Olha lá, já conseguimos formar, ó, poli, muitos, edro, face. Então, poliedro, né, um sólido de muitas faces. Olha o octo. Quando você provavelmente já deve ter assistido uma luta de boxe, é num octógono, porque aquele espaço de luta tem 8 lados. E o tri? Quando o seu time foi campeão 3 vezes, né, ele é tricampeão. É um prefixo latino, ou seja, vem do latim, língua da civilização romana, e significa 3, como na palavra triângulo, né? 3 ângulos. Há muitas outras palavras na geometria, formada por radicais gregos, e você agora relembrará várias delas. Lá na atividade 1, olha aqui a página, 229. Lembre-se do que já estudou em geometria e faça uma lista com as palavras formadas por radicais gregos. Escreva o significado dessas palavras e, se tiver dúvida, consulte o dicionário. Então,
Coloquei aqui para vocês, porque ali já tinham algumas que nós conseguimos, né, associar. Polígono, figura com muitos ângulos. Poliedro, sólido com muitas faces. Professora, eu preciso decorar tudo isso? Não precisa decorar, mas precisa saber, né? Então, quando eu leio e consigo compreender, eu entendi aquele conceito. Hexágono, polígono de 6 lados, ok? Então, vamos lá. Observe no quadro a representação de algumas figuras geométricas. Olha lá. Tem que saber o nome de todas, tá? Depois vocês vão treinando aí em casa, olha. Quadrado, porque é plano. Cubo, retângulo, paralelepípedo, triângulo, e assim vocês vão continuando, tá bom? Lembre-se do que já estudou sobre os poliedros e assinale com X as figuras do quadro que os representam. Será que vocês conseguem fazer? Eu tenho certeza. Olha lá. E vocês vão continuar em casa, combinado? Agora, vocês vão escrever uma definição para poliedro. Que definição? É explicar o que é, tá? C. As figuras que você não assinalou com X são superfícies planas, limitadas por curvas fechadas, ou seja, são curvas que se encontram, mas elas não se cruzam, e formadas apenas por segmentos de reta, né? Não tem uma linha curva que nem o círculo. Como se chamam essas figuras? Né? A professora até mostrou para vocês aqui, ó, deu uma dica, a frente da pirâmide, essa face. Eu enxergo o que aqui? Um triângulo, e um triângulo é um... Isso mesmo, não vou contar, porque depois vocês vão terminar as atividades. D. Quais as diferenças entre esses dois grupos de figura? Ou seja, as assinaladas com X e as que não foram assinaladas. Ali tem dois tipos, certo? Então, vocês precisam explicar quais são. Olha lá. O poliedro é um sólido geométrico formado por faces planas, né? Chamadas de polígono. Então, deixa eu pegar para vocês o cubo. Olha aqui para tirar a dúvida. Eu tenho aqui um cubo. E por que ele é cubo? Porque ele tem todas as arestas, olha aqui, arestas, aqui nesse cantinho, vértice, e onde eu consigo passar a mão assim, ó, abertinha, são as faces. Olhando só para a face, o que eu consigo enxergar aqui? Um quadrado, e um quadrado é um polígono, certo? Polígono. Mas se eu olhar para esse sólido completo, ele é um cubo. E no 5º ano nós não podemos mais confundir, tá bom? Agora, atividade 3. Vamos retomar as características de alguns poliedros. Se necessário, use os modelos disponibilizados pelo seu professor. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, o cubo, né? Mudando apenas a cor. Nós temos aqui o paralelepípedo. Olha, se vocês estivessem na sala de aula, vocês poderiam tocar, né? Mas nós conseguimos aprender também. A pirâmide. Olha que legal. E também temos o prisma. Olha, ele está nessa posição, só que não importa a posição que ele se apresenta. As características são as mesmas. E o que nós faremos agora, professora? Olha lá. Agora complete a tabela. Deixa eu pegar meu ajudante. Nós precisamos completar aqui com o nome do poliedro, o número de faces, o número de vértices, o número de arestas e polígono que compõe as faces. Meu Deus, será que eu me recordo de tudo isso? Então faremos juntos agora, tá bom? Acompanhem comigo. Olha lá, nós vamos completar e ela vai ficar dessa maneira, mas nós vamos descobrir por quê e da onde vêm todos esses dados. Então, você vai separar aí um lápis bem apontadinho. Por enquanto, vocês não precisam da régua, são desenhos de retomada, tá bom? Então, vocês vão desenhar comigo para contar. Então, vamos lá.
Primeiro, nós vamos desenhar o cubo. Como se desenha um cubo? Deixa eu escrever aqui, olha. Cubo. Você vai traçar um quadradinho e vai marcar aqui o centro. Vai tracejar uma linha para cima para formar outro quadrado, só que agora nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um quadrado aqui e outro aqui. Só que essas duas linhas são tracejadas. E agora, o que eu vou precisar fazer? Unir aqui, ó, as pontinhas. Aí ele começa a aparecer. Todas essas que a professora tracejou, elas ficam lá no fundo. E aquelas que eu risquei, elas são as visíveis. Então, agora, primeiro, número de faces. Faces eu trouxe aqui para facilitar, olha. Uma aqui em cima, 2, 3, 4, 5 e 6 lá atrás. Então, vou colocar aqui, ó, o F de faces, temos 6. Agora, nós vamos contar, de acordo com a nossa tabela, número de vértices. Então, olha aqui, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices em cada cantinho. E nós temos 8. Agora, nós vamos contar a quantidade de arestas. Arestas é o contorno do desenho, certo? Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 arestas. E nós temos que descobrir o polígono que compõe esse sólido. Se eu olhar só de frente, eu enxergo isso mesmo, um quadrado. Quadrado. Viu como é simples? E nós já conseguimos completar a primeira linha da nossa tabela. Vamos continuar? Deixa a professora apagar aqui. E agora nós vamos para o paralelepípedo, que é tão simples quanto o cubo, só que com dimensões diferenciadas. Olha aqui. Então, vamos lá. Paralelepípedo. Para não escrever errado, né? Que é uma palavra mais comprida. Então, vamos desenhar o paralelepípedo. Você vai traçar um retângulo. E agora, você vai puxar para cá, olha. Aqui, outro para cá, outro para cá. Tá? E vai unir. Olha lá. Para cá. E agora nós faremos a parte que não fica visível, por isso que ela é tracejada. Então, vamos lá. Aí no seu caderno vai ficar melhor se você utilizar a régua. Combinado? Olha lá. Aê, nosso paralelepípedo. Então, vamos lá. Número de faces. Vou contar onde eu consigo passar a mãozinha assim, ó, dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, olha, F de faces igual a 6. Olha que simples. Número de vértices. Então, vamos lá, os cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vértices. Agora, nós vamos contar o número de arestas. O contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas. Agora, quinto ano, se eu olhar apenas desse lado aqui, ó, eu vou enxergar o quê? Retângulos. Mas, professora, se eu virar? Retângulos. E assim? Retângulos. Então, o poliedro das faces são retângulos. Se eu olhar só um retângulo. Viu que simples? Então, vamos para o próximo.
Vamos lá. Aí vocês farão aí no caderno para contar como a professora está fazendo aqui para facilitar e vocês aprenderem de verdade. Agora, a vez da pirâmide. Para fazer essa pirâmide, deixa eu escrever aqui o nome, para ninguém se confundir. Pirâmide. Nós começamos assim, ó. Aqui, um segmento de reta, como se eu fosse traçar um paralelogramo, que na verdade é o que nós faremos agora. Só que essa parte eu vou fazer com tracejado. Por aquele motivo que eu expliquei, elas não ficam visíveis, essas arestas. Olha lá. E eu vou marcar aqui, ó, bem o centro com um pontinho. Desse centro eu vou subir aqui a altura da pirâmide. Vamos lá. E daqui eu vou descer aqui, ó, nessa ponta, nessa daqui, ops, nesta e pra cá. Agora eu vou apagar essa do meio porque ela simboliza só a altura para eu conseguir desenhar minha pirâmide, certo? Então vamos lá. Agora nós precisamos contar número de faces. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, f de faces igual a 5. Próximo dado da tabela, vértices. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 5 também. A pirâmide tem uma característica que todas as arestas daqui, ó, que saem da base, elas se encontram aqui no mesmo vértice. Olha, e depois quando vocês forem trabalhar com o prisma, vocês vão ver que tem essa diferença, tá bom? Agora nós vamos contar números de arestas, ou seja, o contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E quando eu olho a minha pirâmide assim, eu enxergo triângulo. Mas quando eu olho aqui para a base, quadrado. Então, eu coloco os dois. Triângulo e quadrados. Quadrado porque só tem um, certo? E agora vamos para o último, que é o prisma. Vamos lá. Olha aqui o prisma. Então, para desenhar o prisma, você vai traçar um triângulo mais abertinho e descer aqui, ó, dessa maneira. Esse triângulo de cima precisa ficar igual ao de baixo, só que o de baixo é tracejado aqui, ó. E unir aqui até lá embaixo, tracejado também. Aí, olha lá nosso prisma. Vamos contar então o que mesmo? Faces, vértice, arestas e descobrir quais são os polígonos. Quantas faces? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Vértices, vamos contar no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 vértices. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando eu olho a minha pirâmide, o meu prisma, perdão, assim, eu enxergo triângulos. E quando eu olho aqui, eu enxergo retângulo. Então, retângulo e triângulo. Viu? Então, agora nós conseguimos completar a nossa atividade de hoje de uma maneira bem simples. Próxima atividade, 4.
Vamos retomar características de alguns polígonos. Observe as figuras. Então, olha lá. Nós já vimos o que é polígono e agora nós vamos prestar bastante atenção lá na atividade. Essa eu não farei completa com vocês, tá bom? Porque ela é mais simples. Olha lá. Complete o quadro. Figura A, número de lados. Que figura A é essa? Figura A é aquela primeira. Vou lá mostrar para vocês, olha. Então, lá na tabela, vocês vão completar olhando primeiro para esse polígono, colocar todos os dados. Depois, figura B, figura C, até terminar a atividade, ok? Olha lá, só a primeira. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices e o nome do polígono, triângulo, tá? E vocês farão a mesma coisa com as demais, tá? Olha lá, um exemplo da C. Ele tem 4 lados, 4 vértices e o nome é quadrilátero. E vocês farão a atividade e depois encaminharão para a professora de vocês. Curiosidade, você sabe o motivo pelo qual o polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero e não usa o radical grego como os demais? Isso acontece pois o prefixo quadri vem do latim e não do grego. Até existe o correspondente em grego, né? Tetrágono, mas não é uma palavra tão usual, né? Nós falamos o quadrilátero. Então, quadrilátero, 4 lados. Diagonal do polígono. Agora vocês vão acompanhar a leitura comigo na página 232. O conceito de diagonal já era conhecido dos gregos desde o século V a.C. Nesse período, havia na Grécia uma importante escola chamada Escola Pitagórica. Seus membros, conhecidos como pitagóricos, também desenvolveram muitos conceitos geométricos. O próprio símbolo da escola era uma figura geométrica, uma estrela de 5 pontas conhecido como pentagrama. Ele é uma estrela de 5 pontas conhecida construída a partir de um pentágono regular, ou seja, um pentágono que tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Aí aparece a imagem no caderno de vocês. Vamos aprender a construir um pentagrama. Para isso, precisamos conhecer mais um elemento do polígono, a diagonal. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que unem 2 vértices não vizinhos. Veja o traçado das diagonais de um quadrilátero. Então, olha lá, nós temos um paralelogramo, né? É um quadrilátero porque tem 4 lados. E nós temos as diagonais traçadas aqui, olha. Uma diagonal, outra diagonal. Considere os polígonos. Trace as suas diagonais com o auxílio de uma régua. Então, aqui, olha, você vai fazer o seguinte, traçar uma diagonal e traçar a outra, tá? Com a régua. Lá no retângulo, olha, são 2 diagonais apenas. No retângulo, vocês farão a mesma coisa, vão traçar as diagonais e contar quantas são. E a mesma coisa no losango. 2. Vamos construir o pentagrama. Considere o pentágono regular. Trace as suas diagonais, use a régua para o traçado. Olha como ele vai ficar. Olha, construímos o pentagrama. Viu que é bem simples? Observe a figura no centro do pentagrama. Que figura é essa? Olha lá. Aí vocês vão descobrir o nome e depois encaminhar para a professora. 3. Há um polígono que não tem diagonais. Que polígono é esse? Por que ele não tem diagonal? É o triângulo. Porque o triângulo, né? Olha lá, por que ele não tem diagonal? Porque as arestas deles já são as próprias. Eu não vou completar, porque vocês precisam descobrir. E chegamos na hora da nossa tarefa. Olha lá. Vocês vão resolver as atividades, né, da tarefa com bastante atenção. Assinale em cada linha a figura que se diferencia das demais, ou seja, a que é diferente. E vai tentar descobrir por que ela é diferente. Olha lá o exemplo. Por que ela é diferente?
Eu não vou contar. 2. Na malha pontilhada, represente os seguintes polígonos: um quadrilátero, um triângulo, um heptágono e um hexágono. E aí, olha, tem um exemplo lá da letra A, mas vocês consultem os textos que nós lemos e fizemos durante a aula para poder realizar a tarefa. E tem atividade 3 também sobre os poliedros regulares. Ali tem uma dica já, mas vocês farão sozinhos. E também temos atividade complementar, que é um desafio. Então, quando você finalizar, você vai encaminhar foto de tudo isso para sua professora, tá? Então, nós chegamos ao final de mais uma aula de matemática e eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau, até a nossa próxima aula.